Olá, tudo bem? Nós estamos no canal 48.1 UHF e nas mídias digital. E hoje nós estamos aqui com o pastor Rafael, ele realmente que tem uma história fantástica, vai estar aqui para contar a sua história, falar as suas experiências de vida. Ele que também tem uma passagem fora do país e está aqui. Pastor Rafael, seja bem-vindo, é uma honra te receber no programa Frente a Frente com o Toninho. Muito obrigado, Toninho. É uma honra enorme estar aqui, um prazer, uma satisfação servi-los nesse dia na gravação desse programa, poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vida e daquilo que a gente vem construindo, né? Uma vida parece pouco vivida, mas intensamente vivida, e a gente está aqui para compartilhar tudo com vocês. Pastor Rafael, posso chamar de Pastor Rafael? Fique à vontade, me chame como achar melhor. Como é ser cristão nos dias de hoje? Um desafio muito grande. Um desafio muito grande porque o cristianismo desses dias, e a própria Bíblia fala que haveria muita confusão no fim dos dias. Então, ser cristão nos dias de hoje, como há uma mistura muito grande das coisas, é difícil a gente encontrar os verdadeiros, mas a palavra de Deus não muda e diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Então, ainda que seja desafiador, é muito bom ser cristão, desfrutar do coração de Deus e servi-lo em tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser. É muito bom, mas é desafiador. Não tenho dúvida, pastor, que nos dias de hoje não é como antigamente, onde quando se falava que era um cristão, todo mundo redobrava a sua atenção para ouvir. E hoje a maioria da população aí, de muitos, vê como uma pessoa realmente que não tem o que fazer. Na verdade, eu acho que, Toninho, de tudo isso que aconteceu foi o seguinte: houve uma mudança muito grande e você ter colocado o cristianismo como uma religião, eu acho que é o que tem acabado muito alguns entendimentos do mundo, porque o cristianismo não pode ser colocado apenas como uma religião, ele é um estilo de vida. Então, se você não entende que aquilo é a sua vida, é a sua maneira de viver, e você colocá-lo somente num bloco religioso, você sempre vai ter um desfrute limitado daquilo e da proposta na qual ele trouxe, na qual Jesus de fato morreu na cruz, entende? Então eu acho que esse é o grande desafio desses dias, voltar às origens e dizer vale a pena servir a Deus. Isso é fato, né? Quando você serve a Deus, você tem alegria no coração, você sente que a vida vale a pena, né? E você, através da palavra de Deus, você também consegue ajudar outras pessoas, porque serve como prática de regra e fé. É a guia, na verdade. Não temos como andar sem que a gente seja guiado pela palavra de Deus. Então, eu creio que o cristianismo e a possibilidade da gente servir a Deus seja um dos maiores presentes que a vida humana pode receber. E a minha oração é para que todo homem encontre, ainda que ouvindo, possa abrir o coração e deixar que Jesus entre na vida dele, porque não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Vou compartilhar um pouco ao longo desse programa as minhas experiências com vocês, tudo que eu acessei, tudo que eu tenho, materialmente falando, ok, são coisas muito grandes, mas nada se compara à presença de Deus na minha vida. Pastor, eu quero que o senhor faça aí, pelo menos aí 1 minuto de oração, é possível? Amém, com certeza. Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse programa. Mas muito além, Senhor, obrigado por esse ouvinte que estará ouvindo a Tua voz, Pai, durante esse tempo que aqui estamos. Eu te agradeço pelo privilégio de falar do Teu amor. Apesar de quem sou, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu te agradeço porque o Senhor escolhe esse tipo de gente, Pai, que te encontrou no caminho e que decidiu, Senhor, que a sua vida fosse transformada por aquilo que um dia ele ouviu, que ele decidiu atender. Por isso, Senhor, agora, toca a vida, Senhor, desse ouvinte, dessa pessoa que está ouvindo esse programa, não importa no tempo, às vezes anos vão passar, mas essa palavra é aquilo que vai ser liberado nesse lugar, Pai. Será para ele, Pai, como algo vivo, como algo para o dia, Senhor. Por isso, visita agora, Pai, todo aquele que vai ouvir aquilo que nós vamos falar aqui, que é compartilhar do teu coração e a transformação que o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus eu oro, abençoo essa rádio, abençoo essa TV, em nome de Jesus, Pai. Amém. E eu creio. Pastor, o senhor também é escritor. Fala um pouquinho desse livro, esse lançamento aí que está fazendo sucesso. Pois é. Realmente é interessante.
Vamos conhecer? Pois é, rapaz. Na verdade, eu e minha esposa escrevemos um livro chamado Vencendo a Guerra da Mente. E o interessante desse livro, Tony, é assim, foram 1000 cópias distribuídas em 3 dias. Se tornou praticamente um best-seller. É muito raro um escritor, no seu primeiro livro, ter tantas cópias distribuídas num período tão curto. Mas eu acho que o interessante desse livro é que ele é um livro da vida, ele é um livro prático. Por quê? Porque normalmente, Toninho, biografias são escritas de pessoas quando elas morreram, alguém escreve por elas. Mas quando você tem a possibilidade, e não é errado, porque às vezes você só pode escrever uma história quando ela termina. Mas quando você lê um livro escrito por alguém que você conhece, que você pode tocar, que você pode conviver, então esse livro ele tem tocado milhares de pessoas. Depois no meu Instagram tem lá milhares de depoimentos de pessoas que têm sido verdadeiramente impactadas com esse livro, na qual eu escrevi junto com a minha esposa. Interessante. Eu também vou querer ler, eu tenho certeza que é uma história bonita, é uma história de vida, uma história que realmente vale a pena ouvir, ler e reler. Até porque eu creio, Toninho, o título do livro é Vencendo a Guerra da Mente, né? Eu acho que não tem guerra maior nesse século que a gente vem vivenciando do que a guerra na mente. Eu costumo dizer que o lugar que você passa mais tempo na sua vida é na tua mente. Você acorda de manhã com o desejo de ser empresário e você vai deitar na noite do mesmo dia abrindo falência do sonho que você gerou de manhã. Porque a sua mente é o teu campo de batalha. Então você pode olhar que as doenças psicossomáticas dessa década nunca se houve. Hoje você vai procurar uma agenda com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, você tem que esperar meses numa fila porque eles não estão dando conta. Então são doenças que são da mente. Então a gente vem dizer assim, nós vencemos a guerra da mente. Mas o que eu acho mais lindo no livro é que ele tem um subtítulo, Como Passar pelo Deserto Sem Perder o Coração. E o que eu quero dizer com isso? Na nossa história nós contamos, Toninho, nós não podemos generalizar coisas que a gente passa na nossa vida para todos os relacionamentos que Deus coloca no nosso caminho. Por quê? Porque como a gente passa pelo deserto sem perder o coração, é como se eu soubesse e aprendesse em Deus a acreditar num amigo ainda que um outro amigo me feriu. É como se eu pudesse liberar uma palavra para uma pessoa que o casamento dele vai ser uma bênção, ainda que o meu casamento não foi uma bênção. Então eu acho que o grande desafio desse tempo é que você não generalize as coisas que aconteceu imaginando que tudo o que vier na sua vida após aquilo vai vir sobre a mesma ótica, porque não é. Então nós escrevemos isso. Esse tempo que a minha família está no Brasil, eu aprendi e entendi que Deus me enviou pessoas que não queriam me ferir, só queriam cuidar mais de nós. Então a gente escreve muito sobre isso e é o conselho que a gente dá para quem lê o livro. Pastor Rafael, o senhor tocou num assunto que eu achei muito interessante e hoje nós sabemos que a causa do século é a depressão. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para esse ouvinte aí, para esse telespectador que está aí nos assistindo, que realmente já não sabe mais em que acreditar, acredita que a vida não faz sentido e que a vida acabou e ainda há cura, ainda tem salvação e ainda dá para vencer. E eu queria que o senhor mandasse uma mensagem para essa pessoa que realmente está no fundo do poço. Com certeza, Toninho. Eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse programa, ouvindo, seja onde você estiver. Primeiro de tudo que nós precisamos entender, Toninho, que depressão não é frescura, depressão é uma doença. E ela precisa ser tratada com seriedade. A minha casa foi uma casa que experimentou depressão. Tudo na nossa vida começou a partir de um quadro depressivo. A minha esposa ela teve depressão por um período de 1 ano ininterrupto, na qual os meus filhos eram muito pequenos e a minha casa experimentou disso. E o mais importante durante o processo, Toninho, e eu já quero falar e deixar uma palavra para o ouvinte, mas é que eu encorajo quem está passando junto com essa pessoa a entender o que ela está passando. Porque quando você vai fazer um tratamento desse, Toninho, a maior preocupação de quem está auxiliando o depressivo é auxiliar quem está passando ao lado dele. Por quê? Porque você tem que entrar no mundo de uma pessoa que não é o teu mundo. Então eu lembro que eu ia nas consultas com a minha esposa no início desse processo e a psicanalista, ela sempre se preocupava mais tempo me orientando do que propriamente a minha esposa. Mas foi daí, Toninho, que nós entendemos em Deus que era necessário a gente se voltar como família. Por quê, Toninho? É só em Jesus que nós encontramos a cura. Foi tomado medicamentos, foi feito as coisas, mas o que acontece? A depressão nada mais é do que um acúmulo de coisas muitas vezes mal resolvidas na mente da pessoa. São coisas que a gente vai acumulando. E tudo aquilo que a gente acumula e não tem um reservatório para escoar, ele transborda. A depressão é o transbordo de um acúmulo. A verdade é essa.
Qual é o caminho de solução da depressão? Uma frase muito peculiar que a minha esposa fala. Ela diz assim: quando a boca cala, o corpo fala. Mas quando a boca fala, o corpo sara. Então, o primeiro caminho da depressão é que essa pessoa procure ajuda para que ela fale. Para que ela fale muitas vezes as angústias que ela tem no coração, para que ela fale muitas vezes os medos que ela tem, porque, Toninho, boa parte da cura de um quadro depressivo começa na fala. Interessante, né, rapaz? É interessante. Quando a boca fala, o corpo sara. Porque depressão é um acúmulo de coisas que você guarda. Esse é o grande ponto. E aí o que acontece, Toninho? Nós vamos ficando pessoas absolutamente inchadas de coisas dentro de nós. E chega uma hora que a gente explode. E o problema é que a depressão é esta explosão, que ela não precisava ser assim. A minha família experimentou disso. E hoje eu posso te dizer, eu e a minha casa, nós estamos habilitados a gerar cura sobre essa área, porque um dia nós fomos feridos nela. É interessante, né? É uma palavra que ela pode ajudar muitas pessoas, né? Com certeza. E eu convido você, ouvinte, que está passando por esse quadro, que talvez as pessoas não estejam entendendo o que você está passando. Talvez você está tentando se expressar, mas eu oro e eu creio que Deus vai preparar uma pessoa que vai entender o teu coração e que vai ser usado por Deus para te libertar desse lugar. Porque o maior desafio da depressão é você encontrar alguém do lado que entenda o que a pessoa está passando. Como eu tenho dito, depressão não é frescura, depressão é uma doença e ela precisa ser tratada com seriedade. Exatamente. A pessoa se sente sozinha, vazia, ela acha que nada mais faz sentido e ela precisa acreditar que ela não está sozinha, que tem alguém do lado. Ela não está sozinha. Ela jamais está sozinha, ela jamais esteve sozinha, até porque Jesus nos deixa uma promessa e ele disse que estaria conosco todos os dias. Então, a primeira certeza que uma pessoa que está passando por um quadro, seja de depressão ou de qualquer outro problema na vida, ele precisa voltar a ter a certeza que Jesus está com ele. E se Jesus está com ele, ele jamais está só. Isso é bacana. Pastor, nós agora vamos falar um pouquinho da experiência que você teve aí fora do país, você que teve um período aí que você morou aí em outro país, morou nos Estados Unidos. Conta para nós como foi essa experiência, ela realmente agrega valores, foi algo que dá para tirar, o que dá para tirar daí? Toninho, é interessante sua pergunta, eu acho que o processo migratório da minha família para os Estados Unidos foi assim um divisor de águas na história da minha vida. De fato, eu fui com a minha família, meus filhos eram pequenos, e em maio de 2016, debaixo de uma palavra. Eu não sabia para onde era, eu não sabia o que me esperava, mas eu tinha uma palavra. E eu creio que quem anda debaixo de uma palavra e recebe uma palavra, ele tem que viver pela palavra. E eu cheguei naquela nação, como eu costumo dizer, não foi nem com uma mão na frente e a outra atrás. Foi as duas na frente, porque atrás eu já tinha decidido deixar mostrar. Eu não tinha a menor condição de nada. Eu lembro que quando eu fui embora com a minha família, até um café no aeroporto, antes de eu embarcar, foi minha família quem pagou, porque eu não tinha condição. E eu cheguei naquela nação com um filho praticamente no colo, a outra filha de 3 para 4 anos, e a esposa fazia 45 dias que tinha parado de tomar o remédio para depressão. Mas eu tinha uma palavra. E lá nos Estados Unidos, eu fui cuidar de criança. Eu fui dar aula de música para criança, eu conto tudo isso no livro, e eu fui debaixo de uma palavra para cuidar das coisas de Deus. E o Senhor, Ele é sempre galardoador, Ele sempre abençoa. E aí o Senhor mudou a nossa história. Literalmente, o Senhor mudou a minha história, Toninho, nos Estados Unidos. O Senhor me prosperou muito, mas absolutamente muito. Mas chegou um tempo em que a gente teve que voltar para o Brasil. 3 anos e 1 mês depois, nós viemos para o Brasil e é onde nasce exatamente a essência do livro. E foi uma experiência incrível, nós podemos servir naquela nação, nós podemos experimentar o legado de um processo migratório, como eu vinha falando com você. E eu diria para você, Toninho, talvez, eu creio que até se alguém está nos assistindo e está passando por uma situação dessa, decidiu viver em outra cidade, viver em outro país, o conselho que eu dou para você, que as tuas expectativas estejam em você descobrir uma versão sua que você jamais imaginou que existisse. Porque se o seu foco, se o seu olhar for simplesmente para mudar uma condição, seja ela material, físico, econômico, financeiro, com pouco tempo você pode conquistar
o que você imaginou que você foi buscar, mas você também pode ter a reboque um caminhão de frustração, porque você vai olhar e vai falar, mas para que tudo isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, hoje eu sou uma pessoa, Toninho, que eu vivo os meus dias dizendo para pessoas, procurem trocar coisas por causas. Que interessante, né? Então, eu aprendi a colocar uma causa nos Estados Unidos. Então, por que eu fui para aquela nação? Por que eu vivi 3 anos e 1 mês naquela nação? Mas, graças a Deus, em nenhum momento, em nenhum dia ela entrou dentro de mim. Porque eu fui por uma causa. E é por essa causa que eu tenho vivido, e é por essa causa que eu já estou com a minha família no Brasil há quase 4 anos. Inclusive, pastor, agora o senhor está viajando para a Europa, não é isso? Amanhã eu embarco para a Europa, tenho um tempo com a minha família. E o mais interessante, Toninho, é que às vezes as pessoas nos olham hoje, é como eu digo, quem vê foto não vê filme, né? Mas por que a minha família está no Brasil? Eu vim para o Brasil para pegar o meu green card e ficar 3 semanas. Eu passei a chave na casa, eu deixei os carros na garagem e vim para uma viagem de 3 semanas. E vai fazer 4 anos que eu não consegui voltar para casa. Tudo ficou lá. Mas eu escrevo no livro uma frase. Algumas coisas que Deus me deu ficaram nos Estados Unidos. Mas o Deus que me deu todas elas veio comigo para o Brasil. Veio comigo. Que bacana. Isso é muito bom. A gente se maravilha com esse Deus, né? O tanto que Ele é bom, o tanto que Ele realmente, quando Ele envia, Ele capacita, Ele realmente prepara tudo. Então, acho que isso é maravilhoso, né? Na verdade, Toninho, eu creio assim, Deus ele protege tudo aquilo que Ele promove. Essa é a primeira máxima que você precisa entender dentro de você. E aí, um outro resumo que eu tenho muito dentro de mim, muito forte, é que aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Todas as vezes que você andar numa zona de obediência, você está sempre guardado por Deus. Então, eu entendi que foi um tempo que eu precisei ir com a minha família. Foi um tempo que eu entendi que Deus me prosperou, mas foi um tempo que eu também precisaria sacrificar. E eu acho que, corroborando com a tua primeira pergunta sobre os desafios de ser cristão, eu acho que um dos problemas do cristianismo desse tempo é que as pessoas deixaram de sacrificar para servir a Jesus. Então, eu creio que servir a Cristo, a Bíblia fala que aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não tem como você andar com Cristo sem carregar uma cruz. Então, eu entendi que eu precisaria sacrificar com a minha família. Depois que tudo estava bem, Toninho. Tudo estava no lugar, tudo estava pleno, mas absolutamente pleno. 3 anos e 1 mês depois, próspero, eu sou um empresário nos Estados Unidos, graças a Deus os meus negócios estão todos lá. Vocês estão ouvindo a reportagem de uma pessoa que está há quase 4 anos sem conseguir ligar a luz da sala dele. E remotamente eu coordeno todos os meus negócios e se você me perguntar o que eu perdi nesses 4 anos, eu não tenho nada para te responder, porque eu não perdi nada, eu só ganhei. Interessante. Vamos para os comercial e em seguida nós vamos estar aqui abordando esse assunto mais uma vez. A Secap Lanches é o melhor lanche da cidade. Além dos lanches tradicionais, nós convidamos você para provar o famoso X-Bruto e o Big Burger. A Secap Lanches está em 2 endereços. Ligue para o Delivery Secap Lanches pelos telefones 19 99273 3232 e 19 9581 6478. Secap Lanches, o melhor, o mais bruto e o mais big da cidade. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Venham conhecer o Pancho Villa em Indaiatuba, um local para toda a família. E para todos que queiram aproveitar uma noite entre amigos com muita diversão, drinks, porções e música ao vivo toda segunda, quinta e sexta. Pancho Villa, a casa mais badalada de Indaiatuba.
como a gente estava falando, pastor, voltando nos comercial, como é empreender nos Estados Unidos? É diferente do Brasil? O sistema burocrático aí, o que muda do Brasil para os Estados Unidos? É totalmente diferente. Na verdade, eu costumo dizer, Toninho, assim, ó, primeiro, não tem base de comparação. Você, de fato, quando você sai do Brasil, você entende claramente as distinções entre um país de primeiro e um país de terceiro mundo, ok? Por exemplo, nos Estados Unidos, a burocracia para você empreender, ela é infinitamente menor do que a no Brasil. Entende? Só que também os desafios vêm a reboque com tanta facilidade de você empreender. Primeiro, porque é um país que tem muita lei. Então, é um país em que as coisas são certas. Nos Estados Unidos da América, você tem mais dificuldade de andar errado do que ter os benefícios de você fazer a coisa certa. Só que aí você sai de um país como o Brasil, em que você luta para não fazer a coisa certa porque o certo dá errado. Então, você já tem um choque cultural de imediato. Só que aí você tem que entender, primeiro, aonde tem muita oportunidade também tem muito risco. O meu pastor fala uma frase que mexe muito comigo. Aquilo que é altamente valioso é proporcionalmente perigoso. Então, nos Estados Unidos, você aprende exatamente a essência dessa frase. Porque parece que tudo está disponível. E aí você vai, como a gente diz um ditado no Brasil, com muita sede ao pote, e você acaba, infelizmente, sofrendo do ditado brasileiro que a gente tem. Comida demais mata peixe, água demais mata planta. Então, o maior desafio, Toninho, não é só empreender. Porque o desafio de nenhum lugar é você chegar, é você se manter. Então, eu creio que tem muitas pessoas, infelizmente, colocando os pés pelas mãos, imaginando que encontrou um caminho de felicidade para resolver, num estalar de dedos, aquilo que precisaria de tempo para amadurecer. É o que eu costumo dizer. Se você tem água e você precisa de vinho, você precisa de um milagre. Mas se você tem um cacho de uva e você precisa de vinho, você precisa de um processo. Então, nós precisamos entender que, ainda que seja num país de primeiro mundo, nada nos isenta do processo, de degrau em degrau, de fase em fase, de momento em momento, para que você, de fato, não só chegue, mas você permaneça. Que bacana, isso é muito bom. E no nosso país chamado Brasil, né, nós temos aí o Estado, que é o que mais atrapalha com que o empreendedor possa se manter de pé, com que ele possa gerar nosso posto de trabalho. O pastor Rafael, que é formado em administração, pós-graduado, ele que tem realmente aí um currículo fantástico, tem uma experiência fora do país, morou nos Estados Unidos e agora está indo para a Europa. Também é escritor, né? E a gente... quero parabenizar aí pelo livro, né? A gente vê que realmente tem conteúdo, é uma história fantástica, uma história de sucesso, né? Que serve aí de reflexão para outras pessoas que precisa aprender, precisa muitas vezes tirar a lição daquilo que o outro passou. Sem dúvida nenhuma, Toninho. Eu creio que agora, no auge dos meus 40 anos, eu acho que, e tenho certeza que o grande encargo da minha vida é deixar um legado para a geração que vem. Primeiro, eu creio que a minha geração, existem alguns remanescentes que ainda aprenderam a perseverar. Muitos da minha geração já não perseveram mais. E não tem nada na vida que você venha conquistar sem perseverança, Toninho. Não tem. Você tem que entender uma coisa. Tudo aquilo que é valioso, ele está escondido. O ouro está escondido, o petróleo está escondido. Então, você precisa cavar e você não consegue cavar um buraco profundo num único dia. Então, eu creio que Deus esteja levantando pessoas como eu, para que toquem a minha geração e deixem um caminho para a próxima geração para dizer, persevere, persevere. Porque eu olho isso muito, por exemplo, no meu relacionamento. Eu sou casado e absolutamente apaixonado pela minha esposa. São 22 anos que nós estamos juntos, que nós vivemos um para o outro. Nós temos 2 filhos. Então, você olhar para coisas como casamento, como um único casamento, para pessoas, às vezes, de 40, 35 anos, já é difícil. Porque, às vezes, as pessoas não perseveram. Toninho, a minha grande preocupação, se talvez você me perguntasse, o que é que você vê de cenário para o futuro? É gerar, nessa geração que vem, o senso de que eles precisam perseverar. Porque, muitas vezes, você vai precisar cavar para encontrar o ouro que Deus prometeu para você. E se você não perseverar, você vai vender a propriedade que tem ouro a preço de banana para você sofrer em outro lugar. É interessante essa história, né? Onde tem 2 pessoas e eles estão cavando aí um diamante, um cava de um lado e outro do outro. Então, quando chega bem pertinho, eles desistem, né? E o diamante está faltando alguns centímetros. Então, você não pode desistir dos objetivos da vida. Você não tem como desistir. Na verdade, tudo é
associado, a maturidade é associado ao tempo. Deus não dá herança para a criança. O problema não acho que seja a gente acessar algumas coisas. Eu acho que o maior desafio é a gente amadurecer para acessar. Eu lembro que o meu filho, um dia, olhando o nosso carro na garagem, ele disse assim: papai, você dá esse carro para mim? E eu disse assim para ele: filho, o carro já é seu. Você só não tem maturidade para dirigir. Então nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que um herdeiro, sendo ele menino, em nada se difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então nós precisamos amadurecer para acessar. E amadurecimento vem com o tempo. Entende? Então, é uma construção, né? Nós precisamos entender isso. A medicina, ela conseguiu fazer com que a mulher gerasse sem dor. Hoje, quando você faz uma cesariana, a mulher não sente dor, mas ela não conseguiu mudar o tempo da gestação. Meu bisavô nasceu de 9 meses, meu avô nasceu de 9 meses, o meu pai nasceu de 9 meses, eu nasci de 9 meses, o meu filho nasceu de 9 meses. Então, ainda que a gente esteja vendo algumas coisas acontecendo no mundo, que tenta mudar algumas essências, mas aquilo que Deus criou tem tempo para acontecer. Vamos aproveitar esse momento, mandar um abraço para o nosso amigo Rui. Rui, que é empresário aí, imobiliário, o homem que realmente é corretor de imóvel. Então, você que quer comprar uma mansão, liga para o nosso amigo Rui, ele que realmente aí tem vendido aí mansão, casa, também está trabalhando com aluguel. O homem O Rui é um abençoado, né? O Rui é um homem abençoado, quero mandar um abraço para ele, para tua família, para o Enzinho, teu filho, que com certeza vai dar muitas alegrias ainda para a gente. Ainda vamos celebrar muito o Enzo jogando uma Copa do Mundo. E eu vou dizer, poxa, tio Rafa estava lá e lembra quando ele ainda era aquele menininho que jogava, nossos filhos jogam juntos, mas eu tenho certeza que é um menino que o Senhor colocou nessa família e traz muitas alegrias, assim como a Emily e todos eles também. E eu quero aproveitar também esse momento e mandar um abraço aí para meu amigo Bolinha, meu amigo Pica-Pau. Toda terça-feira, a partir da próxima terça-feira, eu vou estar na Amadora Zona Sul, né? É um podcast ali realmente diferenciado, onde a gente também vai estar, mais uma porta que a gente vai poder estar apresentando, e eu tenho certeza que vai ser uma benção, né? Então, a partir da próxima terça-feira, a gente vai estar lá fazendo esse trabalho, um trabalho que vai fazer a diferença, porque a gente faz um trabalho sério, porque a gente vai trabalhar mais com local, né? Amém. Que bênção, eu tenho certeza disso. Deus tem levantado você como uma voz, Tony. Muitas vezes uma voz... Às vezes a gente conhece algumas coisas pela voz, mas a gente não conhece o rosto. E eu creio que a gente precisa entender que antes da gente ter um rosto, o mais importante é a gente ter uma voz. Que Deus tem te levantado como uma voz. Amém. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo cristão que passa aqui. Salvação, isso é uma coisa da cabeça dos cristãos? Isso existe? Ou realmente é fake news? Não tem como. É absolutamente verdade, necessária, e não tem como nós sermos salvos se não for por meio de Jesus Cristo. Não tem como. Salvação não é fake news, salvação não é uma história para contar. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de realidade. Então, e uma coisa eu quero deixar claro, Jesus está voltando. Então, que todos aqueles que estejam ouvindo esse programa possam entender e ter a consciência de que ele precisa se render a Cristo. O problema, Toninho, e eu acho que o grande desafio para a gente finalizar, é que as pessoas entendem que você tem que se tornar evangélico para ser salvo. E Jesus não era evangélico. Jesus não cabe numa religião. Nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus. Por isso que o meu convite para você que está nos ouvindo, que está assistindo esse programa, é que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Não é com uma placa de igreja, não é com uma denominação, não é com um estilo de andar, não é com um jeito, não é com uma saia, não é com uma roupa ou com um corte de cabelo. Mas que você tenha encontro genuíno com Jesus. Aquele que morreu na cruz por você, que comprou a sua vida com alto preço e só Ele pode te salvar. E alguns dizem assim, não, Jesus era católico, Jesus era cristão, e na verdade Jesus era judeu, né? Toninho, eu creio que isso é pauta para um próximo programa, e se você quiser um dia discutir um pouco sobre isso, eu posso te dizer uma coisa. Você sabe que no anseio de tentar explicar alguma coisa, a gente deixa de viver essa coisa.
E eu acho que o cristianismo desse tempo é um cristianismo em que existe uma guerra teológica para tentar explicar uma coisa que é inexplicável. Ninguém explica a Deus. Ninguém nunca vai explicar. Deus não está para ser estudado. E o problema é que a gente vive num tempo em que as pessoas estão querendo justificar aquilo que elas estudaram de Deus. Deus não está para ser estudado, Deus está para ser experimentado. A Bíblia fala assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar do amor de Deus. Independente de se você estudou, independente se você fez teologia, independente da linha que você veio, o dia que você encontrar com Ele e você experimentá-lo, você nunca mais quer outra coisa. Então esse é o meu anseio, essa é a minha oração para que nesse tempo as pessoas derrubem essas barreiras de conceitos, de ideologias, de ideias, para que de fato e elas sentem no chão e experimentem a simplicidade de Jesus de Nazaré. Acho que isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, quando a gente conhece a Deus, quando a gente vive na presença dele, a vida faz sentido, a alegria, a paz que você tem dentro de si, que é o que as pessoas precisam, né? Foi para isso que ele morreu, Toninho. Eu creio e eu tenho ministrado muito sobre isso, sabe, Toninho? A Bíblia fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele morreu na cruz para que a gente tivesse vida e uma vida de paz. As outras coisas, Toninho, elas vêm a reboque, ok. Ele sabe a medida e o caráter de cada um para acrescentar. Mas não tem coisa pior na vida do que você ter sucesso sem paz. Os Estados Unidos me mostrou isso. Pessoas milionárias. Nós moramos no segundo metro quadrado mais caro do planeta Terra. Então você imagina o nível do luxo do lugar em que nós vivíamos. Eu não morava lá, obviamente, era uma comunidade. Eu fui para servir na parte simples dessa comunidade. Mas eu pude ver riqueza, riqueza de verdade. Riquezas a ponto de eu visitar casas em que antes de construir a casa, a pessoa, por exemplo, colocou um iate no porão da casa e fez a casa em volta de um iate. Para que quando ele recebesse os amigos no bar, fosse o bar de dentro de um iate. Então são coisas que no Brasil é inimaginável. Mas eu também pude ver, Toninho, como um jardineiro, porque eu trabalhei 4 meses de jardineiro. Algumas pessoas contratavam o meu serviço, mas não era para cortar grama. Era para ter a minha companhia, para ouvir desse Jesus que eu estou aqui falando para você, ouvinte. E eles ficavam horas ouvindo. E eu disse, mas eu não estou aqui para cortar grama? Ele disse, não, eu só quero ouvir desse Jesus. Eu inventei essa história de você vir aqui para cortar uma grama porque eu queria ouvir mais desse Jesus. E, Toninho, eu pude ver pessoas milionárias chorando, porque você perguntava, onde está a sua família? Porque nos Estados Unidos tem uma cultura que o filho sai de casa muito cedo. Então ele se desenvolve muito longe do pai, afetivamente falando. Então chega mais ou menos do meio para o fim da vida, você não tem a referência de um filho cuidar do pai, muitas vezes. Então eu pude ver pessoas que não tinham dificuldade nenhuma financeira, mas tinham um vazio que eles já tinham tentado de tudo e não conseguiam tirar. E muitas vezes, numa conversa como essa, ele chorava e dizia, eu estou me sentindo diferente, eu quero esse Jesus. São pessoas que até hoje me ligam e pedem oração e que eu gasto tempo com eles conversando. Por quê? Porque não tem coisa pior na vida do que um vazio de não ter sentido ainda que você tenha tudo dessa terra. Que legal, pastor. É uma experiência única, né? E a gente fica feliz aí de saber que o senhor é tão jovem, mas tem muita experiência de vida, pode ajudar outras pessoas. E acho que o mais importante da vida é quando a nossa vida, ela pode ajudar outras pessoas. Quando você tem uma palavra para outra pessoa, acho que isso é muito gratificante. Eu costumo dizer, Toninho, assim, se você dissesse para mim, poxa, qual é o indicador que você teria de que você de fato tem caminhado com Deus? É quando a conquista do outro te deixa mais alegre do que as suas próprias conquistas. No reino de Deus, quem não serve, não serve. Então, quando você tem uma vida que você respira para servir o próximo, você tem o próprio Deus servindo você. Então, essa é a máxima e eu quero gastar os meus dias assim. Seja compartilhando bom, né? Dos meus recursos, seja compartilhando das minhas experiências, seja compartilhando, seja do que eu tiver, mas que eu possa fazer as pessoas chegarem mais longe do que aonde eu cheguei. E eu acho que essa é a nobreza de um verdadeiro cristão, gerar uma estrada e um caminho para que quem vem depois chegue mais longe do que ele chegou. Pastor Rafael, chegamos ao final de uma programação e eu só quero agradecer. Assim que o senhor chegar de viagem, eu quero que o senhor venha aqui mais uma vez para a gente falar desse Deus, para que
esse Deus possa alcançar outras vidas, assim como alcançou a sua, assim como mudou a sua vida, também possa fazer essa maravilha na vida de outras pessoas. Aquela câmara é sua, fique à vontade. Será uma honra, um prazer. Eu quero agradecer vocês por esse convite, por esse tempo que nós passamos aqui. Pode parecer um tempo curto, mas com certeza um tempo muito produtivo, um tempo muito proveitoso, em que vocês não vieram aqui ou vocês não estão assistindo para que ouçam simplesmente a história de um homem, mas que através da vida desse homem vocês possam ouvir aquilo que ele carrega, aquilo que um dia ele foi alcançado, aquilo que um dia ele foi encontrado. Então vai ser uma honra, um prazer estar com você. Pastor, assim que eu a voltar honra é de viagem eu te sinalizo. E vai ser uma grande honra te compartilhar um pouco mais das experiências que a gente vai continuar vivendo nesse tempo. Que legal, pastor. Eu quero agradecer você, telespectador. Obrigado mesmo de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, tá? Tamo junto, pastor. É nóis.